Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal. Estamos aqui de volta no segundo bloco a respeito de como ajudar os nossos amiguinhos, coleguinhas, os nossos irmãos de fé a respeito do chamado ministerial. E na primeira parola, olha aí, de novo. Você que não adquiriu ainda o livro do Paulinho e do Arthur, corre lá na nossa página que você pode adquiri-lo. Amém? Mas voltando aqui, no primeiro bloco, nós falamos a respeito de como a gente pode ajudar as pessoas a discernir a respeito do chamado. E nesse segundo bloco, nós vamos falar a respeito de como a gente pode, apoiar, encorajar essas pessoas, né, os irmãos que já estão numa caminhada para que possa, de fato e de verdade, não retroceder, mas avançar. No primeiro bloco, eu li um texto que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, onde é uma palavra de encorajamento de Paulo a Timóteo, dizendo para que ele não negligencie o dom que há nele. E ele dá um empurrão, né? Dizendo, olha, você recebeu uma palavra profética por imposição de mãos. E isso é algo tão tremendo, amados, porque, na verdade, trazendo um pouco da história e do contexto do que estava acontecendo com Timóteo, o Império Romano estava avançando e, por conta do avanço, o pequeno Timóteo, o nosso pequeno padawan, ele estava temeroso, ele estava com medo daquilo que Darth Vader, chamado também de o imperador romano, ele estava tentando contra os cristãos. Se você sabe da história, você vai se lembrar que os cristãos eles chegaram a ser queimados vivos, como se fosse tocha humanas, porque o louco do imperador ele colocou como que iluminando a cidade. Também tinha no Coliseu, os cristãos eram lançados aos leões. Então aquilo começou a trazer um pouco de medo e aflição no coração de Timóteo. Timóteo começa então a retroceder. Então Paulo, ele se levanta e ele então se coloca numa posição dizendo, Timóteo, olha para mim, olha para as minhas marcas, olha por tudo que passou e olha, deixa eu te falar uma coisa, já estou pronto para ser oferecido como uma oferta. Olha que fala tremenda da parte de Paulo. E aí, Paulinho, Xandão, eu queria que nesse segundo bloco nós falássemos a respeito de como nós podemos encorajar, de como nós podemos apoiar os nossos irmãos que estão na caminhada, na chamada ministerial, para que não venham retroceder. Porque, de fato e de verdade, outro dia eu vi um post interessante a respeito se você tem orado pelo seu pastor, se você tem se dedicado a respeito da vida do seu líder espiritual, né? Muitas vezes você vai lá, você busca um aconselhamento pastoral, mas muitas vezes você não está sabendo o quanto ele está carecedor, precisando de um abraço, precisando de um ombro amigo, né? E muitas vezes nós vemos pastores, homens de Deus, homens cheios do Espírito, retrocedendo, né? Eu queria começar esse segundo bloco com o Xandão. Xandão, eu imagino que na tua caminhada, e até por conta de tantos homens de Deus que passaram e passam diante de você, dentro da igreja, como que você tem lidado ou lidou com isso? E para que o Paulinho não ache que nós não estamos sendo bíblicos, se der para você citar pelo menos um texto bíblico, Jesus chorou, estava bom. Will, eu vou te falar que algumas pessoas que eu acompanhei, que estavam bem desanimadas, pessoas que eram usadas, né, no ministério, usadas assim com dom profético, usadas de uma maneira poderosa através do seu ministério, seja de louvor, de oração. E aí eu acompanhei um que estava em depressão, acompanhei outro que saiu da igreja, e eu perguntei como é que era a vida deles de oração, de comunhão com Deus. E o que me surpreendeu é que todos eram ativos na igreja, todos botavam a mão mesmo no ministério, mas aí eu perguntei como é que é a tua vida de comunhão, o teu dia a dia com o Senhor.
E homens que subiam no monte, que viram milagres e tal. E o que me surpreendeu foi que eles não oravam por eles. A resposta meio que foi padrão de 2 ou 3, assim, enfrentando o mesmo problema. Eles oravam por outras pessoas, oravam pelo ministério, oravam pela igreja, mas por eles mesmos eles não oravam. Eu perguntei isso, mas e por você? Né? Eu não tenho o costume de orar por mim. Eu falei, cara, a pior pessoa que eu conheço sou eu. A pessoa que eu conheço, que mais precisa da graça de Jesus, sou eu. Porque eu sei o meu coração, aquilo que eu estou inclinado, os meus desejos e tal. Então, eu oro pela igreja, oro pelo ministério, mas eu não posso deixar de orar por mim. E acho que o mais importante, eu não posso deixar de ficar enraizado ou grudado no Senhor, recebendo dele aquilo que ele tem para me dar diariamente, a minha porção diária. Então, acho que essas pessoas que eu acabei acompanhando, elas abraçaram muitas pessoas, abraçaram muito o ministério, mas elas mesmas não foram descansar lá em Jesus, né? Quando Jesus aprende, vós que estáis cansados, sobrecarregados, tá bom? Só esse versículo tá bom? Para a pessoa ir lá e ele aliviar a carga da pessoa, se eu não me engano é Mateus 11, o finalzinho. Eu acho que falta isso, da gente ir aos pés de Jesus, né? Até a samaritana dessa resposta, né? Jesus dá essa resposta para a mulher lá no poço. Ele disse, se você soubesse com quem você fala, né? Eu acho que falta muito da gente saber com quem a gente está conversando, com quem a gente está representando, para que a gente possa ter essa paz, para que o nosso ministério ele não naufrague, né? Mas eu gostei do texto que o Paulinho terminou lá, o primeiro bloco, que é sobre Eli e Samuel. E o que me chamou a atenção, por mais que estivesse naufragando o ministério de Eli, quando Samuel precisou a discernir que era a voz de Deus, foi ele que ensinou. Então todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. Mesmo alguém que a gente olha e fala, cara, esse cara aí, ele está indo para o buraco, mas ele tem coisas para me ensinar, até a não ir para o buraco, né? Eu preciso observar. E é o que eu sou um cara muito observador, eu fico olhando para as pessoas e onde que errou esse, onde que acertou aquele. A gente faz isso com a Bíblia, né? O Davi é um excelente exemplo, mas olha, você não vai construir o templo. O que ele fez? Ele ficou chateado? Não, ele foi lá e preparou todo o material para que Salomão construísse o templo. Então a gente aprender com essas pessoas onde acertaram, onde erraram, para que a gente possa tanto aplicar na nossa vida e principalmente para aplicar esses que são no nosso caminho, que a gente olha que está desanimando, que está indo para um lado ou para o outro, porque não vai ser só de exemplo bíblico, a gente vai poder usar exemplos bem pessoais para que essas pessoas não desanimem do seu chamado. E aí a gente vai fazer o quê? Encorajar, para que elas continuem. Porque cansar todo mundo cansa, desanimar todo mundo desanima, vontade de jogar para o alto. E aí eu vou te dar um testemunho bem fresquinho. Tem uma amiga minha, ela é líder de um ministério, de uma igreja, que eu não posso falar o nome, vocês vão identificar rápido, e ela queria abrir mão de 3 áreas que ela cuidava. E ela pegou uma semana e ficava durante uma semana ela ficava me mandando mensagem, pedindo oração, tal, querendo desistir. E eu não, né, o reino precisa de gente séria, que nem você, assim, sabe? Num determinado culto, a pastora dela olhou para ela, sem saber de nada, e falou assim, não, e chega. Ela entendeu na hora. Os 3 não era para as 3 coisas que ela queria abrir mão, e chega. Então, continua fazendo o que você está fazendo. Então, eu acho que é isso, a gente aprender, procurar ensinar e encorajar, para que ninguém desista, porque tempo ruim vai ter para todo mundo, né? Antes de eu tocar na pergunta que você fez, Will, deixa eu corroborar o que o Xandão disse, porque eu acho que é um ponto muito sério. Orarmos por nós mesmos. Eu acho assim bem impactante quando o Xan fala, né, o pior sujeito que eu conheço sou eu mesmo, né?
Mas essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Nós sabemos de tudo, de bom e de ruim, acerca de nós mesmos. E sabemos o quanto nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Né? O apóstolo Paulo, ele fala: que sujeito miserável que eu sou, porque o bem que eu quero eu não dou conta de fazer. O mal que eu não quero, esse sai que é uma beleza, esse acontece que é uma maravilha. Né? Se Paulo falou isso, quem sou eu na fila da coxinha para achar que eu sou merecedor de alguma coisa? Né? Agora, olha só, enquanto o Chan falava, eu disse que eu queria corroborar. Eu acho que o grande exemplo, o grande modelo que nós temos é o modelo do próprio Senhor Jesus. Vamos pensar no começo do ministério de Jesus. Primeira aparição pública de Jesus, Sermão do Monte. Ele ensina a oração que a gente apelidou de oração do Pai Nosso. O que é uma oração? O que é a oração do Pai Nosso, se não uma oração por nós mesmos? Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Né? O que é a oração do Pai Nosso, se não uma oração focada no nosso processo de aperfeiçoamento, mas também no nosso processo de sustento, no nosso processo de santificação? A oração do Pai Nosso é uma oração que a gente faz a um pai, é um pedido de um filho a um pai. Né? É a declaração de dependência. E quando Jesus, isso é o começo do ministério de Jesus, no fim do ministério de Jesus, lá no Getsemane, Jesus está orando, está exercendo na prática essa aproximação do colo do Pai. Quando ele diz: Pai, o cálice é amargo demais, se for possível, passe ele de mim. Mas, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, ele está submisso à vontade do Pai, isso ele evidencia, e não apenas nas suas palavras, mas nos atos posteriores, porque ele não nega a cruz. Ele está submisso à vontade do Pai. Mas ele não deixa de colocar a sua vontade ou a sua dificuldade de lidar com aquele momento. Ele não deixa de colocar isso na mesa. A gente olha para o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, né? Olha, foi-me dado espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, e por 3 vezes eu orei para que o Senhor arrancasse esse espinho de mim. O que é isso? É uma oração na direção de quem? Né? Aí eu venho, Will, eu volto, mediante tudo isso que o Chan falou e que essas passagens me saltaram aos olhos enquanto o Chan falava, eu paro para pensar nos ministérios sobrecarregados. Né? Faz 22 anos que eu estou no Ministério Pastoral. 22 anos. Há pelo menos 16 anos eu cuido de pastores. 16 desses 22 anos eu cuido de pastores. Sou cuidado. Né? Esse domingo mesmo, né, nós estamos gravando na segunda-feira. Ontem eu recebi um WhatsApp muito feliz. Recebi um WhatsApp, era 3h15 da tarde. Né? Eu tinha acabado de preparar os últimos detalhes do meu esboço da mensagem que eu ia pregar à noite, e eu recebo uma mensagem do meu pastor, do meu bispo, dizendo: vamos tomar um café, estou passando pela tua cidade. Falei: aonde? Ele já me mandou a localização do lado de casa, 3 quarteirões daqui. Ó, a alegria de morar no centro da cidade. Falou: estou passando por aqui. Falei: já estou indo. Fui correndo tomar um café com ele. Passamos meia hora juntos. Tempo de pastoreio, tempo de qualidade. Tomando um café, batendo um papo, prestando contas. Né? Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Para mim, isso faz uma diferença imensa, porque eu estou sendo cuidado, eu estou sendo pastoreado, e eu estou tendo a oportunidade de receber os devidos alertas para que eu não torne o meu ministério um ambiente de sobrecarga. Agora, no decorrer desses 16 anos cuidando de pastores,
quantos colegas, quantos amigos eu vi perdendo a mão do seu ministério, e alguns, infelizmente, até abrindo mão do seu ministério, porque o ministério ficou pesado demais. Eu costumo dizer o seguinte: se o ministério ficou pesado, é porque existem coisas que não são ministério, que estão sendo carregadas junto com aquilo que Deus te mandou fazer. Eu já tive também algumas alegrias de dar este alerta a tempo a alguns colegas. A tempo destes colegas pararem, recalcularem a sua rota, aprenderem a dizer alguns nãos. O não, em algum ponto, ele vai ser libertador, mas aprenderem a dizer alguns nãos, alguns para si mesmo e outros para terceiros, né? E nãos que dizem respeito a executar coisas que não são essenciais naquilo que Deus nos mandou fazer. E aí, Sean, Will, eu toco num ponto que eu julgo essencial para o exercício do ministério, que é saber para que você foi chamado. Em 2010, vou ser bem breve nessa história, eu estou no encontro, a gente estava sediando o encontro em Dourados, e um dos pastores, pastor novo na caminhada, um dos pastores que fazia parte da minha equipe lá no Mato Grosso do Sul naquele momento, ele estava passando por uma crise na igreja, um pastor de pouco tempo de ministério naquela ocasião, e terminou um culto, né, nós estávamos no encontro com cerca de 450 jovens ali, e eu tinha alguns preletores, dentre eles o meu bispo, meu pastor, e o bispo João. O bispo João é o bispo aposentado, mas ele era do Paraná, da 6ª região, creio que vocês conhecem, bispo João Carlos. E termina um culto, eu sento com esse pastor, sai todo mundo para almoçar, eu fico só eu e aquele pastor conversando no auditório, e aquele pastor falando para mim acerca da crise que ele vinha passando. Ele chorou bastante, eu orei com ele, trouxe alguma palavra de orientação para ele, né? E me coloquei à disposição para auxiliá-lo, como de fato acompanhei por algum tempo. E no final das contas, quando eu saio daquela reunião inusitada que aconteceu ali, no final de culto, porque a gente se encontrou ali no corredor, o bispo João, um bispo bastante experiente também na caminhada pastoral, ele estava ali pelo lado de fora, não tinha almoçado ainda, vamos almoçar juntos, vamos. Aí fomos lá para o refeitório para comer, ele falou, eu vi que você estava orientando um pastor, está passando alguma crise, algum problema? Eu falei, uma crise e tal, na igreja, né, um momento difícil ali na igreja e tal. E o bispo, ele disse, olha, sempre que eu aconselho algum pastor que está em crise, eu faço a seguinte pergunta, me conta qual é o teu chamado. Em 99% das vezes, o próprio retorno ao ambiente do chamado vai fazer com que esse pastor entenda, e se ele não entender, eu entendo e posso orientá-lo, que ele está caminhando fora do chamado dele. Ele está fazendo tantas outras coisas, né, que são legítimas, que são importantes, mas que não dizem respeito àquilo que ele foi chamado. Poxa, naquela hora eu comecei a pensar no meu chamado, e ali eu não estava em crise, né, mas ali eu comecei a falar, meu Deus, existem coisas que eu estou fazendo, e que se eu não parar, eu vou continuar acumulando cargas, e isso vai ficar pesado em algum momento. Então eu preciso voltar lá ao meu chamado. Meu chamado, ele tem versículo, ele tem dia, ele tem hora, né? Para mim ficou muito fácil. Deus desenha as coisas para mim porque eu sou muito cartesiano, né? E Deus desenhou no meu chamado o que ele queria de mim, né? Deus me deu um versículo explicando o que ele queria de mim, né? E para mim é claríssimo o meu chamado. E tudo aquilo que não diz respeito ao meu chamado, eu preciso dizer não para mim mesmo. Se eu quero fazer, eu preciso dizer não para mim mesmo. Se diz respeito a algo que alguém está me cobrando, eu preciso dizer não para alguém, né? Senão eu sei onde que isso pode dar, porque eu já vi chamados serem encerrados ou serem extremamente chamuscados, porque em algum momento o sujeito abriu mão de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, e às vezes foi fazer com capricho alguma coisa que ele não foi chamado para fazer. E aí a gente entra numa zona de risco. Eu não sei quanto a vocês, mas
Deus ministrou muito no meu coração aqui. Coisas que eu tenho refletido muito da parte de Deus. Muito. E de fato e de verdade, temos abraçado, e aí eu posso falar de mim. Coisas que eu não deveria ter abraçado e abracei. E é cansaço. Obrigado, Paulinho, porque, pelo menos para mim, foi uma palavra de salvação. Porque, de fato, de verdade, muitas vezes a gente está negligenciando o nosso chamado porque nós estamos achando que fazendo muito. Nós estamos agradando a Deus e, na verdade, nós estamos deixando de lado aquilo que Deus nos chamou. Obrigado mesmo pela sensibilidade de poder, nessa parola, poder compartilhar algo tão tremendo. É por isso que os paroleiros, eles avançam, né? Na última parola, nós gravamos com aquela ministra, a ministra Eline, né? E eu tenho visto os comentários, principalmente a respeito de esperar pelo chamado, como o chamado se desenvolve, mas eu quero agradecer a tua vida por compartilhar isso. E é por isso que eu falo que o meu chamado não é pastoral, né? Porque é aquilo que acontece num gabinete. É enriquecedor. E você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você não pode deixar essa parola por aqui. Da mesma forma como eu fui tremendamente impactado agora com o nosso oráculo, que foi tremendamente usado por Deus. Não que Xandão não foi utilizado, pelo contrário. Mas eu quero deixar algo para você ver como, entre nós mesmos, os paroleiros, Deus ele pode fazer grandes coisas. E se você gostou dessa parola, do primeiro e segundo bloco, não seja egoísta. Compartilhe com teus amigos, nas tuas redes sociais. Compartilhe agora a nossa página no nosso site www.paroleiros.com.br. Não se esqueça dos livros dos nossos paroleiros. Você que é um parolover, um parolouco, ou um paralamas também, que faz muito sucesso. Você não pode deixar isso de lado. Vai lá, adquire o seu livro. E também não deixa de curtir nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram. Nós estamos também no YouTube, no canal Os Paroleiros. E tem alguns cortes maravilhosos no TikTok. Então, nos curta e seja abençoado na prática da palavra. Obrigado, Xandão. Obrigado, Paulinho. E a semana que vem tem mais Paroleiros para você.